A gente ainda segue na pauta sobre direito, só que agora a gente sai do direito, né, falando sobre declaração do imposto de renda, para entrar em outro tema, que é o direito previdenciário. Vamos mergulhar aí nos direitos trabalhistas. João Tiago está nesse momento ao lado do Paulo Vitor Souto para falar, inclusive, sobre demissão. Não é isso, João? Boa noite para você. É isso mesmo, Linda. Muito boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham no Jornal da Correio. Eu estou aqui ao lado do Paulo Souto, ele vai tirar algumas dúvidas referentes a esse assunto tão importante, porque afinal de contas, quando a pessoa é desligada de um emprego, quando ela é desligada de um trabalho, existe uma série de direitos que ela tem, uma série de verbas e outros benefícios que ela tem o direito de receber e que muitas vezes, muitas pessoas não sabem por onde começar a procurar esses direitos. Paulo, muito boa noite, obrigado por estar conversando aqui com a gente. Muita gente pergunta sobre isso pra gente. É sempre a caixa de e-mails e a caixa de WhatsApp do telefone da Correio sempre cheia de perguntas nessa área do direito. E eu vou começar com uma aqui, que é o seguinte: esses direitos, quando se é despedido sem justa causa, quando a gente está falando de verbas indenizatórias, que verbas que a pessoa tem direito de receber? Boa noite, obrigado por estar conversando com a gente. Boa noite, João. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. João, as verbas decisórias inerentes à despedida sem justa causa são aquelas básicas, dentre as quais podemos citar o 13º proporcional, férias proporcionais, aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, além do saldo do salário, que é o saldo do último mês. Além disso, as guias de seguro-desemprego e as guias inerentes ao FGTS, seja com a multa de 40% e os valores que lá estão depositados. Essas são as verbas padrões que são devidas a um trabalhador no caso de despedida sem justa causa. Quando há esse desligamento, quanto tempo o empregador tem para pagar a esse ex-empregado? Muita gente pensa que é de forma imediata, mas não é. O prazo que o empregador tem, até para que possa organizar financeiramente, é o prazo de 10 dias contado da própria dispensa. Ou seja, comunicou, seja um aviso prévio trabalhado ou indenizado, o prazo de 10 dias após o desligamento. Se ele não cumprir esse prazo, o que acontece? Quais as consequências? João, uma das consequências mais severas é a aplicação da multa do chamado artigo 477. Ou seja, se não houver o respeito ao prazo, é possível que o empregador seja penalizado com a multa no valor de um salário do empregado. Além disso, isso sendo evidenciado por órgãos de fiscalização como o Ministério do Trabalho, é possível que outras autuações sejam lavradas em face da empresa. Então, várias consequências, várias sanções podem ser aplicadas. Em caso de decretação de falência da empresa, quais são os direitos desse empregado que foi pego de surpresa? A empresa abriu falência, não vamos mais trabalhar, agora vocês vão aí porque a gente já não tem mais de onde tirar dinheiro. O que o empregado faz numa situação dessa e quais são os direitos dele? Para a gente esclarecer essa pergunta, primeiramente é muito importante esclarecer o que vem a ser a falência. A falência ela tem que ser decretada judicialmente. O que na prática acontece nos dias de hoje é que muitas empresas encerram a operação porque não tem mais caixa, não tem mais recursos. Quando isso acontece, tecnicamente falando, não é falência. E se não há falência nesse caso, não há nenhuma regra diferente. O empregador tem que observar os prazos que eu acabei de mencionar, tem que pagar tudo que é devido, independente de qualquer outro encargo que seja devido. Mas, havendo a falência, algumas regras têm que ser observadas. Entretanto, os créditos trabalhistas, eles são denominados créditos preferenciais, ou seja, na ordem dos credores de uma empresa falida, os créditos trabalhistas têm preferência, são dos primeiros a serem pagos. Mas isso tem que ser, repito, observado se for uma falência oficial e que seja efetivamente decretada pelo juízo. E quando o empregador está devendo FGTS, ele tem que pagar no ato da demissão do funcionário? Infelizmente, o não pagamento do FGTS é uma prática muito comum nos dias de hoje, que inclusive enseja a rescisão indireta do contrato de trabalho. Caso não seja feito durante o contrato, é de bom tom, é prudente que seja feito na rescisão. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece na prática. Por não acontecer, muitas vezes o trabalhador ele tem que buscar a própria justiça para que venha a ser resguardado. Mas, respondendo objetivamente, sim, ele deveria pagar tudo, seja o atrasado, seja a multa de 40% na própria rescisão.
Paulo, muito obrigado pelas informações, muito obrigado por esse esclarecimento. Nossos telespectadores vivem perguntando coisas desse tipo, porque afinal de contas ainda é um cenário de instabilidade econômica, muita gente ainda tem medo de poder perder o emprego, perder o trabalho, e é importante demais saber para onde correr, o que fazer e como agir em um caso de uma demissão como essa. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, até a próxima. Linda, voltamos com você e com todo mundo já esclarecido de como tem que fazer em uma demissão. Ah, certo, João. Obrigada pelas informações. Boa noite para você, para o Paulo, para a turma toda que está por aí.